Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui no auditório. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Boa tarde. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa caminhada, né? A Jane, ela está aqui em cima, gravando com a Iraci, nesse momento tão especial, e ela já deve descer, tá? Então, a gente vai começar o nosso estudo de hoje, né? Retomar o estudo que começou na semana passada, né? A Jane, eu estava no congresso, não pude vir, e ela comentou comigo, né, que foi uma aula super interessante, com muitas perguntas, né? É um tema que não é muito simples, é um tema bastante técnico, mas, e por conta disso, a gente vai dar meio que uma revisitada, tá? Então, é o que a gente pretende fazer hoje. Então, eu abri aqui, depois de uma prece, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo que caiu, a parte que caiu para nós lermos agora, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, Sermão da Montanha, né, capítulo 5, versículo 43 a 47. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à nossa veneranda Joana de Ângeles, ao nosso amado Francisco e todos os trabalhadores que nos envolvem nesta hora, a todos nós, nesse momento de comunhão que somos tão gratos. Essa oportunidade de estarmos nessa casa bendita, que nos acolhe de forma confortável, a fim de oferecer a todos nós as reflexões que devem nortear as mudanças que precisamos fazer em nós, que nos ajudará a prepararmos os nossos corações, as nossas mentes, para o perfeito entendimento da mensagem de nosso Mestre Jesus. Amar os inimigos é algo ainda muitas vezes inconcebível, mas é a nossa meta, porque o nosso Mestre apontou para lá. Que a aula de hoje, que tudo o que aqui discutirmos, que tudo o que aqui refletirmos e meditarmos, possa contribuir de alguma forma, Senhor Jesus, para que nós possamos entender essa sua máxima, entender esse caminho que Tu nos aponta, Senhor, para que cheguemos mais rápido ao Teu lado e aos Teus braços. Ampara-nos em mais essa tarde. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Bom, pessoal, então, vamos lá, vou dar uma passadinha aqui, né? Espero que a gente chegue nesse meio tempo. Então, a gente está no módulo 3
3.1, né, alma e perispírito, e a bibliografia, como ela falou na semana passada, a medicina da alma, na verdade, está invertido. Não, medicina da alma é o segundo, está invertido, é o mesmo livro, né? Ele, Jane, olha que maravilha, olha que sorriso, olha que felicidade. Eu sou um homem feliz. Tudo bem, ela é temporária, mas ela ela existe. Ai, ai. Aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queridos das redes sociais. Esse homem está botando a felicidade dele nas minhas mãos. Nesse momento, Isso é um risco. É uma realidade, é um fato. Né? Isso é um risco, sempre. Então, onde é que nós estamos? Eu ia só dar só uma repassada rapidamente. Né? Fica à vontade. Rapidinho mesmo. Então, é o livro Medicina da Alma, que vale muito a pena vocês lerem. Tá? É um livro maravilhoso. Né? Cura e Autocura, do Andrei Moreira, e Evolução em Dois Mundos também, que é um livro espetacular. Né? Então, vamos lá, Jane. Eu combinei com eles a gente fazer uma rápida lembrança até o ponto em que a gente parou. Tá? Então, ao mesmo tempo em que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem aqueles. Isso está em A Gênese, está no Livro dos Espíritos também, nas questões iniciais, né? Para mostrar para a gente exatamente esses dois elementos principais, né, da criação e como eles interagem. Né? Então, a gente vai estudar aqui os corpos, né, desde os corpos do corpo físico, o perispírito, a Jane falou bastante, né, de corpo mental, que é extremamente importante. A gente vai falar também do duplo etérico, e como isso, como esses corpos eles interagem. Porque, em verdade, no livro Perispírito do Zimmermann, que também é uma bíblia em termos de perispírito, bem no início do livro, ele coloca o perispírito como um elo interexistencial, né, em que conecta a nossa existência no plano material ao plano espiritual que está acima do perispírito. Então, é uma conexão. Então, há um fluxo, né, do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Então, a Jane exemplificou isso aqui na aula passada. E isso é a nossa existência. A gente existe em todos esses níveis, né? E é uma dificuldade, em verdade, de separá-los. Eles coexistem, né, simultaneamente no tempo e no espaço. Então, a nossa saúde está muito relacionada, né, a exatamente essas matrizes, né, espirituais que geram nossos corpos e as informações que a gente leva para elas, né, dos nossos hábitos, de todas as nossa forma de viver, nossa forma de pensar. Então, por isso é que esse capítulo é muito importante no que diz respeito à cura e autocura. Né? Podemos ir. Tá, então vamos lá. Então, a Jane falou, né, do que é formado o homem. Né, ela mencionou, né, que, dependendo da tradição que você siga, você pega os orientais, eles subdividem em vários outros corpos. Né? A gente está vendo aqui uma visão espírita. Ok? Então, tem lá o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? O perispírito tem vários sinônimos, tem psicossoma, corpo astral, e por aí vai. Tá? Vamos lá. Então, o corpo físico, a matéria densa, né? O perispírito é constituído de fluidos e energias processados no próprio perispírito, sob o influxo do espírito, e o espírito estrutura automaticamente o perispírito pelo aprendizado decorrente da evolução do princípio inteligente. Então, uma coisa está refletindo a outra. Né? Então, as nossas experiências no mundo físico, né, em que a gente interage através do nosso corpo físico, mas, obviamente, como eu falei, a gente não pode esquecer que todos os outros corpos eles estão em relação direta e constante com o nosso corpo físico. Não há dissociação. Né? Então, as nossas mudanças elas acontecem e são as informações das mudanças, né, do nosso entendimento, da nossa elevação moral,
elas sobem e ficam registradas no nosso perispírito. E a gente vai, dessa forma, evoluindo o nosso perispírito, consequentemente, a nossa capacidade de entendimento, consequentemente, o nosso espírito evolui rumo à perfeição. Então, a gente leu aqui, Jane, né, na abertura, amai os vossos inimigos. Né? É algo que, cognitivamente, emocionalmente, é complicado. Né? Jesus fala, ama os teus inimigos. Aí você olha para o seu inimigo e fala assim, não sei se eu vou conseguir, não. Mas, quando a gente trabalha, né, essa compreensão do quem é o meu inimigo, quem sou eu, toda a abordagem do Evangelho, né, de Jesus, que é traduzido aqui para nós, né, por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a gente vai começando a compreender que não há diferença, que não há razão para ser inimigo. Então, reparem, a gente está cognitivamente elaborando essa questão até o momento em que a gente consegue agir e criar e fazer disso um hábito, de fazer disso uma compreensão generalizada e amar a todo mundo como Jesus fazia. Né? Então, tudo isso é esse jogo de informação que é trazido do Espírito, que é levado ao Espírito. Tá bom? Vamos lá, aí vários corpos, né? Espírito, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. Ok? Então, a Jane explicou lá, bonitinho, né? Com certeza, eu vi a aula. Exatamente essas relações, existem detalhes, né, técnicos aí do corpo, por exemplo, do duplo etérico, do corpo espiritual, a questão dos chakras que a gente vai falar na próxima aula, né, como é que essa energia ela circula nesses corpos, né, lembrando que a questão do que é material e do que é espiritual, em verdade, é uma escala, né, de apresentação de uma matéria única, né, que é o fluido divino. Tá? Então, isso vai se adensando. Nesse caminho, obviamente, existem instâncias que são mais sutis e cada vez mais sutis. Né? Então, a gente está vendo ali exatamente esse adensamento. Se a gente pega a visão da cosmogonia hindu, que é muito interessante, né? É descrita exatamente daquilo que é mais etéreo até o mais denso vem se formando para o aparecimento do próprio universo. E existem regras bem claras e como isso aconteceu. Né? E isso é refletido nos nossos próprios centros de força, né? Dos mais etéreos até os mais, digamos, materiais. Então, todo o universo ele reflete esse adensamento, né? E a gente é parte disso. Tá? Oi. Você teve uma dúvida na aula passada. Preciso falar, né, gente, um pouquinho. Sim. Eu expliquei, ela achou que tinha entendido. De repente, a gente vai precisar explicar de novo. Uhum. Kardec divide em 3 corpos. Sim. É um deles. Isso, exato. Ficariam as impressões, deixa eu reproduzir, né? Ali no perispírito, onde ficariam as impressões impressas ali. Tudo ficaria impresso ali. Quando nós vamos para os 5 corpos, volta aqui o mero quadrado, porque... Isso. Aqui. Ah, sim, você quer saber o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. O duplo etérico, ele se dissolve com a morte do corpo físico, junto com o corpo físico. E aí você está querendo saber o seguinte, onde é que ficam as impressões, não é isso? Lembra o seguinte, tudo vem do espírito. Do espírito, a gente precisa, trazendo essa explicação que foi dada por André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos. Então, do espírito vem tudo, tudo é matriz mental. Aqui, por que ficou esse quadrado? Somente porque quando Kardec fala que são 3 corpos,
André Luiz desmembra para que a gente pudesse entender um pouco melhor como é que isso acontece em tudo que seria o corpo e espírito. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, isso aqui é uma divisão de corpos meramente didática. Isso é importante que a gente tenha na mente. Tá? Meramente didática. Na verdade, é tudo junto. Eles coexistem. Eles coexistem simultaneamente. Então, aqui, o corpo mental é aquele que nem tem forma também, mas é onde está toda a matriz que vem desta centelha. O corpo espiritual, ou seja, e o duplo etérico que se desfaz. Se a gente entende que tudo é o perispírito, usando a terminologia de Allan Kardec, na hora que o corpo físico morre, o duplo etérico se desfaz junto. Mas isso é como se alguma coisa se desprendesse apenas. E aqui, ó, o que acompanha o espírito para onde quer que ele vá? Não importa o mundo. O que acompanha o espírito? O corpo mental. Porque o perispírito, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele é fruto do mundo onde ele vai ser constituído. Então, o fluido cósmico universal, de onde tudo vem, ele é daquele mundo. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. O perispírito desse mundo de provas e expiações é característico desse mundo, e o fluido cósmico desse mundo. Quando o nosso espírito, que leva o corpo mental junto, ele ganha mais conquistas, ele tem mais despertamento, e ele é capaz de transitar para um mundo superior, o perispírito dele vai ser outro. Fez sentido agora, gente, isso? Carlinhos, me corrija se... Não, é isso mesmo, exatamente isso. Não, imagina, pessoal, isso aqui... Pergunte de novo. É que na próxima aula a gente talvez fale mais de corpo somático. Mas, assim, não é um tema fácil, não, queridos. É um tema complexo. Muito complexo esse tema. Mas, não sei, ajudou um pouco, Cristina? Então, Oi, Cristina. Outra Cristina agora. Sim, Cristina. Diga. Se o espírito... Não. Enquanto nós estamos aqui no intervalo das existências, aqui nesse mundo de provas e expiações, esse perispírito nos acompanha. Ele acompanha. Tá? E aí, por isso a importância desse corpo quando a gente fala de cura e autocura. Por quê? Nós aqui estamos tendo a oportunidade de curar as marcas desse corpo. Marcas vindas de onde, pessoal? Dos equívocos cometidos nas existências anteriores. E até nessas, tá? E até nessa. A gente está marcando também nessa. Mas a gente traz, na hora da reencarnação, um perispírito que é herdeiro de nós mesmos. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Hein, Cristina, que me fez a pergunta agora. Então, ele acompanha a gente, se machucando mais ou curando as feridas, cicatrizando, tirando as marcas. Está fazendo sentido isso, pessoal? Sim, a gente sabe que é um tema assim, difícil, desafiador para a gente. Vocês percebem, o perispírito é um grande repositório de informações. Exatamente. Tanto de informações contra a lei quanto a favor da lei. Os seus méritos estão no seu perispírito também. Não é só os seus equívocos. Tá? As conquistas também, exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, o que te traz de volta para uma nova vida? Exatamente essas informações. O dia que a gente se tornar puro espírito, a nossa informação é a mesma informação de Deus. Ou seja, a gente não precisa mais. Está tudo resolvido. Tá?
Fala. Sim, Marcelo. A dúvida do trio, vamos lá, conta. A turma da cantina, tá bom. Quando a gente vai para a erraticidade, vai. Vai. Claro que vai. Vai. Exato. Ele que aparece, inclusive, para a gente. Por isso é que a gente vai falar de perispírito. A gente tem essa esperança, não tem? Vamos lá. A gente tem a esperança de hoje falar de perispírito ainda. A gente vai falar. Olha só, o perispírito é um corpo que permanece aqui, nessa história nossa, desse mundo de provas e expiações que a gente vive. Esse nosso perispírito, ele nos acompanha. Quando o nosso corpo físico acaba com a sua energia vital, seu fluido vital acaba, isso aqui desaparece e que fica o corpo, o perispírito. Sabendo que esse perispírito que fica na erraticidade, tem isso aqui. Ok? Então, o perispírito, a gente até brinca. Por que é importante? Justamente nos fenômenos mediúnicos, porque quando a gente fala comigo aqui, então, quando você muda de mundo, muda de patamar, aí, mas, quer dizer, ele muda, ele vai se sutilizando, porque quando ele é formado a partir desse fluido cósmico desse universo. Na realidade, ele... se é que a gente pode dizer isso, né? Espera aí, só um instantinho. Marcinha, olha só, Martinha, na verdade, assim, se é que a gente pode dizer, o perispírito envolve o espírito. A gente vai buscando terminologias que vão se adequando, né? A gente pode ser uma forma de falar assim, Márcia. Fala, Zé... Uma dúzia levantou a mão, um de cada vez. Mas perceba uma coisa, a gente vai falar de perispírito, quando a gente fala de perispírito, a gente vai falar de propriedade do perispírito. Exatamente, tá? exatamente. Então, se a gente fala que envolve o espírito, aí como é que você vai entender ubiquidade? Exatamente. Como é que você vai entender, entendeu, uma série de propriedades do perispírito? Então, não dá para a gente antecipar muito. É uma visão reducionista da nossa mente. Não tem ela, tem aqui. Não, ela acho que ela leva... Vamos lá, inscrição aí, por favor. Olha só, pode fazer a fila aqui. Vamos lá. 2 perguntas. Zé, daqui a pouco... Só um instantinho. Como é seu nome? Roseli, por favor. 2. O que é o corpo espiritual, perispírito? Você está querendo dizer o perispírito. O perispírito. O corpo espiritual é sinônimo de perispírito. É sinônimo, o corpo espiritual é sinônimo. É perispírito também. Considera que é perispírito. Não vai? Vai, ué. Vai como? Não, o que dissolve é só uma parte dele, só o duplo etérico. Uma parte dele, que é o duplo etérico. Depende da sua mente. Depende. Olha só, pessoal, deixa eu ver a pergunta. A aparência do perispírito depois da desencarnação é a mesma do corpo físico que ele acabou de deixar? Depende. De maneira geral, sim. Quando é que ele modifica? Só quando eu estou mais iluminado, mais iluminado. No nosso, assim, de maneira geral, ele se mantém, até por isso ele é reconhecido nos fenômenos mediúnicos. Quando a gente quer, na erraticidade, se dar a conhecer, como é que eu apareço? Eu tenho que ter uma aparência que seja reconhecida. Tá certo? Pode ser da última. Pode não ser. De maneira geral, é. Agora preste atenção. Normalmente a gente rejuvenesce um pouquinho no mundo espiritual. Isso, como ela falou, de uma forma geral. Agora, por exemplo, o fenômeno de zoantropia, o espírito se apresenta como um animal. A mente dele plasma, né, um corpo espiritual como um de um animal. Depende da sua mente. Por isso é aquela história, depende da sua mente. Pessoas esclarecidas e tal, né? A literatura espírita fala para a gente que ela se apresenta da forma que ela mais gostava, ou que ela se identifica. Mas isso é uma média de espíritos esclarecidos. Espíritos que estão ainda, né, com uma mente muito monoideísta, né, com muitos problemas, ele se manifesta de acordo com a mente dele.
Vamos fazer uma recomendação para a galera ler a série do Mundo Espiritual de André Luiz, que a gente vai falar de zoantropia. O Ricardo está querendo falar do Vamos lá. E de ovoides. Nem vou entrar nisso. Não vamos nem entrar nos ovoides. Vai lá, Zé. No mundo maior, Zé. Vamos deixar lá o Zé Ricardo. No mundo maior. No mundo maior. Tem uma parte. André Luiz. Que são médicos. Sim. Tem, anatomicamente, tem uma correspondência com o corpo físico. Tem uma correspondência anatômica com o corpo físico. Sim. Nem tudo, mas alguma coisa. É matéria. É matéria. Não, olha só. Essa questão da matéria, né, até a nossa aula hoje do Livro dos Espíritos 1, o que acontece? Um exemplo que é muito, muito ilustrativo, né? Pensa na água. Tá? Água é água, não é água. Ela pode se apresentar, basicamente, de 4 formas. Né? A primeira, ela se apresenta como água líquida, ela pode se apresentar como água sólida, ela pode se apresentar como vapor d'água. Vapor d'água você vê? Não, você não vê. Deixa de ser água? Não, continua sendo água. Gelo você toca, você vê, ok. Água você vê. E ainda tem a 4ª forma da água, que é o chuchu. Né? O chuchu é o 4º estado físico da água. Não fala não, adoro chuchu. Só para descontrair. Mas percebe, a mudança de estado físico de algumas substâncias exemplifica um pouco o que é a mudança, o adensamento ou a sutilidade do fluido cósmico universal. Entende? É uma manipulação. A diferença de um hidrogênio para um carbono é o número de prótons. Os prótons são os mesmos, os nêutrons são os mesmos. Não tem um nêutron de hidrogênio e um nêutron de carbono. É a combinação, né? Exatamente. É o número deles que faz com que carbono seja carbono e com que hidrogênio seja hidrogênio. Percebe? A base é a mesma. Né? Se a gente for avançar nesse conhecimento, hoje em dia, quando se achava que átomo era a coisa menor que existia, já se sabia disso. Hoje, então, você vai chegar lá na teoria das cordas, que tudo é corda. Exatamente. Agora, a corda se combina de um jeito que vai dar um nêutron, no final das contas, que vai dar um próton, que vai dar um elétron, mas a base é a mesma. Isso é muito interessante, né? Tudo está indo para um ponto só. Exatamente. Né? Então, a questão da matéria, do espírito, são gradações, na verdade, através das quais essa matéria se apresenta, porque é matéria. Exatamente. Tá? O pensamento é matéria, tudo aquilo ali é matéria. É uma matéria que a gente não conhece, a gente deduz que existe, assim como hoje em dia deduz que existe matéria escura e energia escura, pelo cálculo. Ali a experimentação mostrou, olha, tem alguma coisa aí. Kardec desenvolve isso lá na Gênese brilhantemente. Tá bom? Vamos lá. Fala, Marcelo, você ainda queria fazer uma pergunta. Tá falando, Zé Ricardo está te ajudando aí, né? Sim, tem uma porção de experimentos que a ciência tradicional não reconhece, mas que se deduz isso. Né? Por exemplo, ectoplasma. Ectoplasma pesa, tem experimentos que você pesa. O cara pega o médium antes de doação, depois de doação tem diferença de peso. Ou seja, ectoplasma pesa e você não vê. Exatamente. Foto que tem N coisas. Tem muitas coisas, entendeu? Já acontecendo. Agora, tudo isso, a ciência que trata da matéria, né, da tabela periódica, olha para isso e fala, cara, né, não acredito não. Tá? Mas essa mesma ciência, como eu falei, ela olha para o universo e fala, cara, 5% da matéria do universo eu vejo. E os outros 95%, que ninguém vê. Aí o cara vê o universo expandindo, faz uns cálculos lá, tem uma tal de matéria escura aí, cara. Mas eu não vejo. Está na matemática. Muita coisa da física é demonstração matemática e o cara, eventualmente, ele consegue ver. E por que esses caras não acreditam, não fazem esse mesmo raciocínio para perispírito? É a mesma coisa, né? Se você for falar, a gente está acostumado com a física, na parte mecânica da física, quando você chega na física quântica, babou. Aí você, gente, que loucura é essa? Mas a gente já trabalha hoje com a noção da física quântica. Não é isso? E a física quântica traz uma porção de esclarecimentos
que, enquanto a gente estava restrito à física mecânica, a gente não entendia. Ignorante completo. E era tido na categoria do sobrenatural. E hoje a física quântica já fala, quando a gente fala de corpos, a gente está falando de condensação de energia em diferentes estados. Assim como ele está falando da água. A gente não aprende que a água estão em diferentes... aliás, a palavra é essa mesmo. A água se apresenta em diferentes estados. Isso. Não é isso? Exatamente. Os corpos também, pessoal. É. Em diferentes estados de condensação de energia. Quando Kardec falava de fluido lá atrás, ele não conhecia energia, ele não podia falar de energia, não existia esse estudo nem esse termo no tempo de Kardec. Kardec falava de fluido. Exato. Hoje a gente pode chamar de energia. Então, são corpos em diferentes estados de frequência energética. Mas aí, pessoal, é outra aula, a gente não vai... Só para exemplificar... Só para concluir, não é, Carlinhos? Só para concluir e exemplificar, a gente passar para outro slide, né? A gente... Ia ser só uma revisão, mas não rola. A gente tem, assim, as coisas são esquisitas, né, cara? Eu pego... O meu irmão mora nos Estados Unidos, tá? Eu pego esse bagulho aqui, aperto, toco aqui na tela, daqui a pouco ele ouve um barulho nos Estados Unidos, não tem fio, não tem nada, tá? Ele ouve um barulho nos Estados Unidos, ele olha, ele toca no negócio, aparece a minha imagem, a minha voz, mas não aparece para o vizinho que está a 1 metro dele, que também tem um bagulho desse daqui. Tá? E a gente acha normal, né? Você já parou para pensar nisso? A gente acha normal. Você se pergunta se perispírito existe, mas não pergunta como é que esse bagulho funciona. Como é que os caras que estão vendo a gente lá no Facebook, cara, você sabe como uma televisão funciona? Já parou a pensar que é um sinal invisível que chega lá transformado numa imagem que te traz emoção, que faz você chorar? Cara, é maluquice isso. Hã? Ondas. Mas ondas. Mas elas não se confundem, né? Imagina quantas pessoas estão falando no celular nesse momento. Não tem confusão, já reparou? Então, exato. Mas olha você só, pode imaginar isso organizado? Só repetindo o que ela está falando aqui. Das ondas que a gente começa a conversar. Olha só, são os Charles Marcelo. Aqui, então assim, são ondas que sempre existiram, não é? E vão continuar existindo, só que hoje a gente começa a compreender. E isso perpetuamente vai acontecendo. Olha que loucura. Pessoal, olha só. Perispírito é tranquilo de entender. Vou falar para vocês. Isso aqui é mole. Olha só, pessoal. É fácil. Não tem como apagar. Então, olha só, pessoal. Eu acho que é legal a gente trazer uma noção aqui seguinte. Tudo que há 50 anos a gente achava que era uma historinha de ficção, quando a gente via, eu vou falar, sinto muito, do desenho dos Jetsons. A tribuna é livre. Lembra? Do desenho dos Jetsons. E a gente achava que aquilo era o que havia de utopia e de fantasia. Já está ultrapassado. Já ultrapassou. A gente não podia... Pessoal, é só a gente baixar um pouco a nossa bola nessa ansiedade e dizer assim, há 50... De novo, que meu celular ficou lá. Aqui, ó. Há 50 anos atrás era inimaginável um negocinho como esse aqui. Não, a gente não sabia. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe muita coisa hoje, só um instantinho, Zé. Existe muita coisa hoje que a gente não é capaz de ver, mas que está aí. Está aí. Só que a gente ainda não consegue ver, porque a gente ainda quer ver tudo com os olhos do corpo físico. Não é isso? Por isso que tudo que a gente está falando desde a semana passada parece uma enorme abstração. Parece não. Ela é para a gente hoje. Mas está aí. Então, é para a gente se permitir ter essa abertura
por essa compreensão, porque isso aqui, ó, a nossa vida guardada num pedacinho de tela era inimaginável. Não precisa ser 50 anos atrás, não. Pode diminuir o tempo. Com certeza. Bom. Imagina para quem nasceu em 1800. Ah, gente, só meia dúzia de cada vez, senão a gente não entende. Para quem nasceu lá no século XIX, ser uma bruxaria. A gente que nasceu na metade do século passado. Vamos lá, gente, vamos prosseguir aqui. Vamos lá, pessoal, vamos objetivar essa história aí? Vamos lá. O assunto é maravilhoso, mas o que fica é isso, tá? Desconfiem. E lembrem de Kardec, porque Kardec deduziu tudo isso, tá? Das experimentações, da forma com que ele abordou o problema, das questões, das respostas dos espíritos, e trouxe o Pentateuco. Tá? Então, sejamos como Kardec, pelo menos sejamos curiosos. Né? Tem coisas que a gente não explica, tem uma série de coisas que a gente não explica do mundo material e do mundo espiritual. Do mundo material tem um monte de coisa que a gente não explica. Da nossa psique, então, meu Deus do céu. Né? Então, mas as coisas estão aí, são fatos. Né? Então, a gente tem que ter humildade. E Kardec fala isso. Né? O problema da ciência é esse. É porque quando um cientista, né, que é autocentrado, exageradamente autocentrado, ele vê algo que ele não explica, que ele não consegue explicar, ele nega. Esse é o grande problema. Entende? E isso é recorrente, é muito recorrente. E a gente também. Né? Então, a gente olha aquele negócio, eu não sei explicar, então isso não existe para mim. Esse alerta que a gente tem que ter. Né? Porque as conquistas, elas são feitas em cima daquilo que hoje é desconhecido. Você pode imaginar, a ciência não teria evoluído, nós não teríamos evoluído se nós não ousássemos um pouco, se nós não percebêssemos, insistíssemos em questionamentos, em abordagens, em entendimento. E isso vale para a nossa vida espiritual. Tudo, lógico, nós vivemos nele. Tudo é com a permissão de Deus, com certeza. Tanto é que Deus permitiu que pudéssemos chegar à época dos transplantes. Olha só, mas não vamos entrar nessas questões. Elas são muito espinhosas. O que eu quero dizer é o seguinte, espiritualmente, né? Vamos voltar ao exemplo aqui que nos foi dado, com certeza, para isso. Amai os vossos inimigos. Você não conhece isso, a maioria de nós, a gente conhece pouco isso, né? Olha só, esse negócio não é para mim. Eu não posso amar meus inimigos. Não consigo, eu olho para a pessoa e não consigo não amá-los. A gente vai ficar nessa cadeira sentadinho, agindo assim, como um cientista que olha o perispírito ou qualquer fenômeno que ele não explica, e ele não sabe como explicar, e ele simplesmente senta na cadeira dele e fica esperando? Ou a gente vai buscar, olha, quem falou isso? Né? Quem falou que amar os inimigos é o caminho? Esse cara falou, né? Todo mundo concorda com ele, pelo menos há 2000 anos. Né? A grande maioria das pessoas concordam com ele. Pessoas simplesmente se iluminaram com o que esse cara falou. Então, a gente tem que olhar aquilo com uma abertura. Eu tenho que amar meus inimigos? Senhor, como? Como eu faço isso? Aí você vai ler no Evangelho, vai estar lá. Né? Vai ver aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, faz caridade, seja um homem de bem. Começa a praticar, né, o não eu, que você vai entender o que é amar o seu inimigo. Então, a gente tem que se lançar. Não pode ter essa postura do cientista que nega. Mas aqui num assunto, que é um assunto que vai nos levar à grande verdade. Porque tudo que a gente está falando aqui sobre ciência, um dia vai deixar de ser verdade. Vai mudar. Vai ser construída uma nova verdade, uma nova verdade. O universo hoje só tem um universo, todo mundo concorda, só tem um universo. Alguns não. Daqui a pouco a gente vai estar lidando com a ideia de 10 universos, 1000 universos, sem problemas. A gente encarnado aqui há 2 encarnações. Hoje em dia a gente não pode viver em outro planeta. Daqui a 2, 3 encarnações, quem sabe a gente não está morando lá, sei lá onde.
Mas isso é coisa da matéria. A verdade do Espírito, a gente chegando lá, o livro dos Espíritos fala, nós seremos espíritos puros. A gente vai entender definitivamente isso. E é essa a nossa busca. E tudo que é material, nossos corpos, o mundo, todas essas questões, elas simplesmente existem para nos levar a esse conhecimento. Lá na parte inicial do livro dos Espíritos, ele vai falar isso. Né? Espírito, matéria para que a gente conheça o Espírito que nós somos. E isso é o que importa. Né? Os mecanismos que a gente estuda aqui, o perispírito é um repositório de informação, vai trazer a gente para uma nova vida. Tudo bem, né? A gente vai viver outra vida, outra vida, outra vida. Mas e a questão moral, que vai simplesmente purificar o nosso perispírito, a nossa visão, para que a gente entenda que nós somos espíritos e o que é um espírito. Que, na verdade, é uma pergunta que não tem resposta, porque o espírito não é alguma coisa. Mas a gente vai entender isso. Jesus entendeu isso, os apóstolos entenderam isso, tanta gente entendeu isso. Vamos lá? Vamos andar para perispírito, então, um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Corpo mental, você falou? Vamos andar, né? Um pouquinho aqui, para a gente poder dar conta do perispírito hoje. Com a graça de Deus. Só lembrar isso aqui, pessoal. A gente já viu esse slide na semana passada, que diz, estudar o perispírito, então, é tentar conhecer a si próprio. Eu acho que essa é a frase importante para a gente começar a falar de perispírito. Isso. Lição primordial no espiritismo e no espiritualismo em geral. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não são explicáveis nem entendidos. Por constituir esse corpo vaporoso, o agente pelo qual todos os fenômenos se desdobram. Então, pessoal, estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio. Em A Gênese, a gente também já tinha passado um pouquinho por esse, então a gente vai só lembrar para poder chegar nos outros que nós não falamos. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos importantes do fluido cósmico universal. Era o que a gente já falou um pouco hoje, também já trouxe. São muitas e de grande importância as funções que o perispírito exerce. Serve de ligação entre o espírito e o corpo, define a individualidade. Quando eu falo define a individualidade, para dizer, gente, quem é que eu estou vendo? Estou vendo a Jane, lá quando eu estiver, quando vocês encontrarem comigo, se vocês me virem, eu vou me apresentar exatamente como eu sou, para vocês poderem me reconhecer. Identifica a posição evolutiva do princípio espiritual, já que não tem forma, exerce função reparadora. Olha que coisa legal, essa função ela é fundamental para o nosso curso. Função reparadora por quê? Porque ali, diante das nossas escolhas, daquilo que a gente vai fazer, que nós vamos conseguir reparar os equívocos que a gente ainda tem como marcas nesse corpo. Molda o corpo no processo reencarnatório, é responsável por todos os fenômenos vitais do soma, ou seja, do corpo, e veicula a mediunidade. Então, a formação do perispírito, a gente já falou disso também, no corpo mental, né, que preside a formação. O corpo mental expande-se na estruturação do perispírito, dando-lhe sustentação. É a parte imperecível do perispírito, esse corpo mental, e todo o trabalho da mente, todo é trabalho da mente no espaço e no tempo. A gente fala de mente aqui o tempo todo, né, Carlinhos? Então, olha que Clarencio, que é o mentor que estava trabalhando com o André Luiz nessa história, né, nessa narrativa que existe no livro Entre a Terra e o Céu. Ele diz, tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina, do átomo ao anjo. Tá certo? E aí a gente parou aqui, exatamente aqui. No corpo de carne temos a mesma constituição física. Todos os corpos, olha, isso aqui é legal demais da gente entender, pessoal. Todos os corpos são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. São esses elementos químicos. Imagina, a gente não sabia nada disso. Então, quando a gente descobriu a tabela
periódica, nós começamos a entender um pouco daquilo que somos nós. Por isso é que a ciência precisa andar. E por isso que Kardec dizia que a doutrina espírita só podia chegar na metade do século XIX, depois que a ciência tivesse caminhado. A base da vida é a mesma, o que confere a semelhança de anatomia e fisiologia com pequenas variações. No plano astral acontece de forma diferente, segundo a evolução do ser. O corpo astral é guiado pelo corpo mental e pela vida sentimental do espírito. Vamos falar das emoções e dos sentimentos. Qual foi o que começamos mesmo do Evangelho? Qual foi a página? Amar os inimigos. O que está dizendo aqui? O corpo astral é guiado pelo corpo mental e pela vida sentimental do espírito. Então, se eu desencarno amando muito, vai ser uma boa. Que o formata definindo sua anatomia e fisiologia particulares, de acordo com o conhecimento e elevação moral do ser espiritual. As substâncias mentais, os pensamentos, as emoções, os atos e as palavras deveriam ser vistos não apenas como manifestações da alma humana, mas sim e principalmente como sendo um produto de estrutura não física e altamente eletromagnética. Tá bom para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Tem vários psicólogos aqui, né? Aí você pensa assim, poxa, o menino era pequenininho, a mãe ou alguém falou uma coisa para ele. Essa coisa interfere na vida dele até a idade adulta, a ponto dele quase que não viver por conta de uma frase, de uma manifestação verbal, de um ato. Entende o que ele está falando aqui? Até a criatura poder elaborar isso, aquela história para poder transformar, ela é escrava daquela fala. Isso está impresso energeticamente, eletromagneticamente em algum lugar, né? Como num HD de um computador. Exatamente. Vamos em frente, então, pessoal? Vamos lá. O perispírito modifica-se de acordo com o ambiente em que o espírito se encontre. Aqui é um pouco do que a gente estava falando antes. Em diferentes qualidades de energia, no plano astral, ambientes mais sutis ou mais grosseiros, ou na mudança de atmosfera quando em transição planetária. Lembra? Foi exatamente o que a gente estava falando antes, esse parágrafo está tratando. Nesse último caso, ele retira da atmosfera do mundo em que habitará os fluidos que comporão seu corpo espiritual, atraindo-os por afinidade e sintonia. Ou seja, quanto mais sutil aquela ambiência de mundo, mais sutil também esse perispírito e, por consequência, esse corpo físico. São características desse corpo astral: penetrabilidade na matéria física, faculdade volitiva de acordo com a densidade espiritual, capacidade de irradiação e luminosidade. Então, quando a gente fala dessas características, a gente vê a importância do perispírito nos fenômenos mediúnicos. Está fazendo sentido isso? Aí a gente diz penetrabilidade. Aí a gente, quem tem esse poder, diz assim, nossa, o espírito passou pela parede. Não foi o espírito, o perispírito, né? Capacidade de penetração, de fazer esse movimento. Alguns não. Lembra do Ghost? Quem lembra? Sim. Lembra daquela cena do trem? Quem lembra? Sim. Não é? Lembra que aquele jovem que foi ali assassinado, por que ele não conseguia passar pelo trem? Aí a gente diz assim, mas isso é uma questão de evolução? Lembra do Ghost? Aquele espírito que estava ali no vagão do trem, ele não sairia dali. Parecia um espírito de grande luz. Então, será que isso é uma característica de evolução espiritual? Não. É uma capacidade de usar a mente. O mundo espiritual está cheio de mentes brilhantes. A serviço do quê? Ou do bem. Mentes brilhantes.
na erraticidade. Só uma questão para ilustrar, né? Você fala assim, o perispírito penetra a matéria física. Você, não, como passa uma parede, né? Aí você é bom lembrar das coisas, né? Aí você pega, ilumina uma parede, não, a luz não passa a parede, não é verdade? Mas você liga o seu rádio, a onda do rádio atravessa a parede, né? O raio-x atravessa a parede. Então é estranho isso? Existe isso no nosso mundo físico. Só um detalhe, tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Como é que funciona essa coisa da sintonia, então? Você liga o rádio na estação que você quer, cara. Não é a mente que faz isso? Então, meu rádio, a emissora que eu me ligo, é aquela onde a minha mente está posta. E não tem parede. Exatamente. Luiz Fernando diz que o fofoqueiro escuta a voz dos vizinhos todos. Não precisa nem botar copo, né? Quem não está ligado nisso, não sabe, passa, nem percebe. O espírito obsessor pode estar... Não, peraí, vamos repetir. O espírito obsessor pode estar próximo, tentar prejudicar e tentar se conectar e não conseguir entrar. Depende de quê, então? Da minha sintonia vibratória. É uma via de mão dupla. De eu vibrar na mesma faixa. Na mesma faixa vibratória. Por que da reforma íntima? Por que do culto do evangelho no lar? Por que do estudo? Por que de todos esses conselhos que a gente ouve aqui todo santo dia? Por que Paulo falou lá? Orai incessantemente. Entendeu? É isso, gente. Isso. É simples demais. É simples. É simples, mas a gente vai lá naquela pergunta famosa lá, né? Por que a gente não consegue se livrar das coisas? Porque a gente não quer. Exatamente. Tem que admitir isso. Aí Infelizmente. A gente lembra, né, Carlinhos, de novo, da resposta que os espíritos deram para Kardec. A gente usa tão pouco a vontade. Exato. Mas tão pouco. Nosso percentual de uso da vontade é tão baixo que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer as transformações que a gente tanto busca. E sabendo, conhecendo que a vontade é uma das maiores potências do espírito. Isso. Sim, Eliane. Às vezes o quê? Você se questiona? Se isso está só ligado à vontade. Mas a vontade não estaria implícita? A capacidade adquirida? As coisas são mostradas na medida da nossa capacidade de enxergar. Isso que você quer dizer. Pode ser. Isso, mas olha... Tem alguma... Você é capaz. Você é capaz. Vamos repetir. Você é capaz que a gente pode alcançar a gelitude. Só para repetir, Eliane, aqui só um instantinho. É a capacidade de alcançar a gelitude numa única existência. Olha só, pessoal. Velocidade e lentidão de despertamento é individual, é particular, é singular. E aí você diz, a gente não vai acessar algumas coisas de acordo com a nossa prontidão para acessar? Isso, a gente vai. Agora, só para concluir, Eliane, sim, a gente vai. Agora, de novo, eu encontro essa prontidão como? É indiscutível que depende. Você fica pensando que... É a mesma coisa que tentar explicar a física quântica para uma criança. Ainda que a gente queira ensinar, ela não tem capacidade, não tem condição de compreender conceitos tão abstratos. De uma certa forma, isso vale para a gente também. Da mesma forma... Mas repara que, tudo bem, mas o seu exemplo da criança não é muito
legal no seguinte sentido. Se você não entende um assunto, se você for assim, eu quero entender matemática, você tem cérebro, você é uma pessoa instruída, você pega um professor de matemática, eu te garanto que você vai aprender matemática, se você quiser. Repara a diferença? Então, se a gente quiser entrar no mundo espiritual e entender, né, o Evangelho, a gente tem toda essa capacidade para isso. O que os espíritos falam é que, olha, na maioria das vezes as pessoas não querem, elas estão confortáveis com onde elas estão, entendeu? É esse o ponto. Agora, se vai ser numa vida, se o espírito está iniciando a caminhada dele, né, obviamente, os espíritos falam isso, né, você vai. Agora, a gente aqui, quem aqui não é capaz? Márcia está entendendo o que Eliane quer dizer. Como? É como o Paulo falou. Tudo bem, mas Paulo não se iluminou? Só um minutinho, gente. Olha só. Marcinha, só para reproduzir, senão não dá tempo. Assim, é como o Paulo falou. O bem que eu quero fazer eu ainda não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Isso é verdade, mas qual é a medida disso? Não, a medida assim, do que é o bem, do que é o mal, do que é grande, do que não é. Entendeu? Assim, existem coisas que saem dessa medida 2 mais 2. Isso. Não é exatamente uma equação matemática. A gente até gostaria, né? Porque fica cômodo. Porque na equação matemática, de maneira geral, a gente tem previsibilidade. E tudo que a gente quer é um mundo previsível. Mas não é possível quando a gente está falando de espírito e de espiritualidade. Mas esse investimento que você faz no seu próprio progresso é o quanto você está disposto a investir. Esforço. Na verdade, a gente diria que tem esforço, só para lembrar a fala de Kardec, né? Que os espíritas serão reconhecidos pelos esforços que fizerem para domar as suas más inclinações. Então, esforço. Olha só, pessoal. Quero compartilhar uma coisa, um segredo com vocês, posso? A gente parou aqui na aula passada. Não paramos, mas faltam 2 minutos para a gente parar. Então, vamos ver se a gente consegue aqui. Vai conseguir. Ligação com o corpo. Quando o espírito tem de encarnar num corpo que irá se formar, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Aí vocês vão perguntar assim, que força irresistível? A mesma da gravidade, por exemplo. Você sabe? Então, assim, a gente fica fazendo alguns questionamentos de coisas que estão aí perto de nós. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vitomaterial do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se, molécula a molécula, aqui era o tempo da molécula mesmo, né? Ao corpo em formação. Daí o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza, de certa maneira, faltando-nos vocabulário, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce, então, o ser para a vida exterior. Pessoal, Missionários da Luz, capítulos 12 e 13, ou 13 e 14, se não estou enganada, fala de reencarnação. É imperdível esses 2 capítulos sobre encarnação no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. Tá bom? Pode falar? Quer falar desse? Vamos lá. Ao observarmos a constituição fisiopsicoespiritual, olha que legal, né? Do ser humano como uma obra-prima da criação divina, síntese de todas as experiências evolutivas já realizadas no orbe terreno, nos últimos milhões de séculos, poderemos vê-la como um complexo mecanismo energético, iluminada pela razão e pelo sentimento, em direção a outras formas de expressão da consciência, em sua marcha ascendente rumo às regiões luminosas das moradas angélicas, para onde demanda a nossa caminhada. Então, o Joseph Gleber, ele coloca, eu peguei essa informação por causa disso aqui, tá vendo? Um complexo mecanismo energético, então,
já não é mais matéria, né? Quando a gente pensar em matéria, pensa em energia, porque uma coisa está associada à outra. Iluminada pela razão e pelo sentimento. Lembra, a Jane falou aqui, né, do corpo mental, do sentimento do espírito, em direção a outras formas de expressão da consciência. É a nossa evolução. Nós somos espírito, expressos num corpo humano. Né? Sei lá como é que é o corpo num outro planeta, num mundo lá muito mais evoluído. Tem corpo, não tem corpo? Né? A gente lê isso, né? Tem orbes que o perispírito praticamente não existe, né? Porque é um nível de purificação muito mais elevado. Então, nós somos, na verdade, um pacote energético, de certa forma, que estamos caminhando aí no universo, né? Expressando a si próprio. Tá? Uhum. Mas isso é matéria, isso não é espírito. Por mais que a gente queira saber, a gente algumas coisas não consegue. Em termos de matéria, a gente está evoluindo nessa construção de conhecimento. E muita coisa hoje a gente já consegue. Isso. Agora, Joana fala que a gente pode conhecer a si mesmo. Jesus nos ensina a nos conhecermos a si mesmo. Essa verdade está disponível para a gente. Isso independe de ciência. Não é um objeto, não é um fenômeno da natureza que nunca existiu e vai deixar de existir. Exato, exatamente. Eu entendi, a sua pergunta é perfeita, mas do ponto de vista material. Do ponto de vista do ser, a gente é só se conhecer. E a gente sempre foi. E nunca deixará de ser. Então, esse acho que é o nosso último slide. Acho que essa é realmente aquela primeira, e essa é a mensagem, a gente se conhece pelo perispírito. Então, aqui diz, o registro energético em nosso perispírito pode ter consequências físicas, psíquicas e espirituais, dependendo da qualidade, da intensidade das cargas energéticas manipuladas. Tanto pode ocorrer de imediato, como prolongar-se para encarnações futuras. A gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos continuar falando, tá certo? Anotações íntimas, então, para nós. Olho para mim. Tenho consciência dos corpos que habitam em mim? O que posso fazer para dar qualidade ao meu mentalismo energético? Quais são as ações, pensamentos e excessos que tenho registrado no meu perispírito? Vamos lembrar que a aula é autorreferente. Não adianta lembrar da galera que está lá em casa. É para a gente, tá? A coisa é nossa. Então, quais são as ações, pensamentos e excessos que tenho registrado no meu perispírito? Vamos serenar? Voltar, repousar os olhos aí? Para a gente fazer a nossa prece final? Se a gente puder fechar os olhos e pensar, respirar profundamente, vai ser bom, vai ajudar a gente nesse momento. Pode ser. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertoro para a grandiosidade da vida, onde me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras, sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Identifico-me com meu Pai, liberto-me. Nessa identificação poderosa que vamos construindo em nós, pensamos no Pai, no Criador, em Jesus, nosso amigo divino, em Joana de Ângeles, nossa veneranda, instrutora, inspiradora das tarefas, nos benfeitores espirituais. Pensamos em nós, em nossa busca, nesse conhecimento que queremos trazer para transformá-lo em sabedoria. Que possamos, na medida dos nossos esforços, trazer para a nossa vida diária esse aprendizado tão importante. Que esse autoconhecimento, nas suas múltiplas dimensões, possam trazer para nós a oportunidade de refazimento, de reconstrução,
de ressignificação da vida e da existência. Esteja conosco, Jesus, e que possamos todos nos encontrar na próxima semana, dando vazão a essa busca que nos reúne semanalmente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, queridos, obrigada. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem, corpo somático, Foi tá? ótimo. Aqui. Uhum. Vamos falar de corpo somático semana que vem.